Fala pessoal, hoje estou aqui para discutir o seguinte: por que a direita fala tanto em corrupção? Por que o discurso da direita é tão centrado em corrupção? Por que a direita apresenta que a corrupção é o maior problema? Né? E isso pega, né, no nosso senso comum. Se você for reparar, o senso comum político que a gente tem, que foi construído ao longo da história pelas elites brasileiras, né, e passado para a população através da mídia, através até da educação, de certo modo também, é que o grande problema do Brasil é a corrupção. O Brasil não vai para frente por causa da corrupção. Isso está nas nossas piadas, isso está nas nossas músicas, isso está nos nossos comentários, isso está na nossa visão sobre política. Né? É uma crença, inclusive, conservadora. É uma crença, inclusive, manipuladora, né? Porque você acredita que o capitalismo não tem problema nenhum, o capitalismo não é uma questão, a desigualdade não é uma questão, a exploração das elites sobre o povo pobre não é uma questão. O problema único da política é que os políticos roubam, né? Porque os políticos são pessoas más. Né? Ao passo que o empresário está ok, está tranquilo, os banqueiros são de boa, os empresários, né, tá beleza. O problema são os políticos que roubam. Né? Existe um foco no discurso anticorrupção que é a coisa mais conservadora que existe. E é feito um discurso anticorrupção que coloca aqui: o Estado é corrupto, os agentes do Estado, né, os políticos que administram esse Estado, são corruptos, e o mercado, né, as empresas, os empresários seriam virtuosos. E esse discurso é levado para o campo político da esquerda. No seguinte sentido: por que eu estou fazendo essa reflexão aqui? Estava eu fazendo a minha panfletagem lá do 1º de maio, né, e aqui no Rio de Janeiro teve uma outra no dia 8 de maio, né, do Dia do Trabalhador e tal, e a gente fazendo a panfletagem, toda hora passava alguém falando: ah, Lula ladrão, vocês defendem Lula, Lula na cadeia, Lula é bandido, Lula é isso, bandido. É o único argumento. Por que fala tanto que o Lula é ladrão? Né? Por que é o argumento dos bolsonaristas, aliás, não só dos bolsonaristas, alguns outros pessoas grupos da direita dizem isso também. Primeiro porque não tem nada de bom para se apresentar do bolsonarismo, né? Não se tem nada para falar de positivo. O bolsonarismo existe como um produto do antipetismo, né? Então você vota no Bolsonaro porque ele é o mais oposto possível ao Lula, que seria o grande mal, o grande corrupto, o grande encarnador desse maior problema do Brasil, que é a corrupção na visão dessas pessoas. Que é uma visão completamente manipuladora, né? Se você for reparar, quem mais fala corrupção são os maiores corruptos, né? Se você reparar, Bolsonaro fala muito corrupção e está o tempo inteiro protegendo os filhos dele, botando sigilo em tudo, 100 anos de sigilo em tudo, não permitindo que nenhuma investigação vá para frente. Se tem uma investigação contra ele da Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro, ele transfere o delegado da Polícia Federal lá para o quinto dos infernos, lá para Roraima, lá para, com todo respeito a Roraima, lá para uma Papa Rio Grande do Sul, vai para longe, meu filho, para não investigar. Né? Então, você reparar, é sempre um discurso muito manipulador, né? E como a esquerda defende a intervenção do Estado na economia, a esquerda defende a valorização do serviço público, a esquerda defende a não privatização, né, pelo contrário, a reestatização das empresas públicas, cria-se esse senso comum que não tem o menor fundamento, não tem nenhum dado que possa mostrar isso, que a esquerda seria mais corrupta que a direita. A direita seria a favor da lisura, né, do discurso contra a corrupção, das ações contra a corrupção, porque a esquerda considera que o Estado a direita, né, quer sempre privatizar as coisas que são corruptas, né, que são as empresas públicas, os órgãos estatais. Então, e é focado, e o Lula, né, nesse momento é o cara que encarna, é a única crítica que o Bolsonaro sabe fazer o Lula. E não importa para eles o fato de ter sido absolvido, o fato de ter sido extinto os processos contra o Lula. Né? Na visão de mundo deles, o Lula apenas se safou da justiça, mas ele é um corrupto. Né? Pouco importa se tem prova ou não, tem indício, tem convicção. Primeiro, como falei, não se tem nada para se apresentar contra a esquerda. A direita não fala de economia. Se você reparar, o Bolsonaro não fala nada do que ele vai fazer. Não tem projeto, não tem discurso sobre economia, não tem proposta sobre o que vai fazer. Bolsonaro. Existe um mito subjacente nisso aí que está o seguinte: olha, Bolsonaro vai acabar com a corrupção. A hora que acabar a corrupção, as coisas andam por si só. Coisa mágica, mística, assim. As coisas vão andar, porque o problema é a corrupção. E o Lula, para eles, representa a corrupção. Lula vai roubar e Bolsonaro não rouba. Né? Isso, para eles, é a grande questão. E se você for reparar, é o discurso que a direita usa contra a esquerda ao longo da história. Isso não é só agora. Né? Como eles não têm propostas, não têm nada para apresentar para o pobre,
não se tem... A direita vai falar o quê de educação? Vai falar o quê de saúde? Vai propor o quê na área, no campo do emprego? Vai propor o quê na área de desigualdade social? Porque vocês não têm problema nenhum na desigualdade social, pode deixar a desigualdade crescer, que não é um problema. Como a direita não tem nada para apresentar para a população, ela foca naqueles sensos comuns moralistas que tem na cabeça das pessoas. Que, lógico, é hipócrita. Né? O brasileiro faz gato em casa, o brasileiro faz gato de água, faz gato de um monte de coisa, né? Formas de roubar energia, não sei se esse termo que se usa no Brasil inteiro, né? Então pode ser que alguém de algum estado não entenda. E lógico, não estou falando aqui dos brasileiros como um todo, né? Os ricos são infinitamente mais corruptos do que os pobres, né? A corrupção que o pobre faz ali é pequena comparado ao que os ricos fazem de sonegação de impostos, etc. e tal. Mas a questão é que esse discurso anticorrupção é um discurso muito utilizado contra a esquerda. Se você for reparar, um dos argumentos utilizados no golpe de 64 é esse. Se você for reparar, o argumento utilizado contra Dilma em 2016 foi esse, o argumento central. Pedalada fiscal que a Dilma fez. Se eu te perguntar o que é pedalada fiscal, você não sabe dizer. Você sabe dizer o que é pedalada fiscal? Escreve no comentário aí, se você souber. Não vale pesquisar no Google, copiar, colar, não. Né? Responde aí sem pensar. Você não sabe o que é pedalada fiscal. Todo mundo, todos os governadores, todos os ex-presidentes, todo mundo sempre fez pedalada fiscal. Tirar o dinheiro daqui, bota ali, depois pega aqui e traz de volta. Tanto que a Dilma não foi acusada de nada. Hoje está super provado, não teve nada, todo mundo reconheceu que foi golpe e tal. Mas o argumento central de 2016 era corrupção. Quando você está ali apresentando, olha, o Brasil era a sexta economia do mundo na era do PT e agora a gente é a 13ª economia do mundo. Ah, mas é corrupção. E o Lula não roubou, não. Não roubou. E o PT roubou, não sei o quê. Porque não tem nada a dizer. Primeiro que essas pessoas não têm nada a dizer. A direita não tem nada para apresentar. Então a direita fica reforçando essa coisa de corrupção, corrupção, corrupção. A mídia faz esse massacre midiático associando corrupção à esquerda. Né? Já existe um senso comum amplamente difundido de que as coisas do Estado estão atreladas à corrupção. Então os órgãos públicos são corruptos e as empresas privadas não são. O que é uma mentira completa. Tem um amigo que foi diretor do Conselho Regional de Administração aqui do Rio de Janeiro. Ele fez doutorado onde eu fiz o meu mestrado. Ele dizia uma coisa muito interessante, que é o seguinte, né? Que as pessoas acham que os governos são corruptos porque não conhecem as empresas. Se as pessoas conhecessem como a cúpula de uma empresa é corrupta, como eles compram tudo quanto é pessoas, não iam ter essa impressão falsa, né? De que o governo, os políticos são corruptos e as empresas não são. Né? Do mesmo modo que faz esses discursos corruptos dizendo que a esquerda, né, é corrupta, você repara, é sempre o mesmo discurso. O Brizola aqui no Rio de Janeiro foi um governador que fez muita coisa boa, teve, né, problemas também, obviamente. Qual o discurso feito principalmente pela Globo contra o Brizola? Ah, corrupção na construção das escolas, do CIEP, envolvimento com corrupção. Como já existe um senso comum pronto de que a corrupção é o maior problema, se você diz que um político é corrupto, pronto, acabou a vida dele. Então, a hora que você quer desestabilizar um governo, mira o canhão da mídia para esse político, para esse governo, e começa a associar ele à corrupção. Lembra da mala de dinheiro achada? Não sei se foi o Estadão ou Folha de São Paulo, que botou uma mala de dinheiro bem grande, assim, na capa de jornal, bem grande, falando de corrupção. E embaixo estava assim, Lula, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Só que a mala não era do Lula. O Lula ali, que estava falando do título do Lula, era outra coisa. Só que é lógico, quem for ver a imagem, vai ver a imagem com mala de dinheiro. E Lula, não sei o que, não sei o que lá, vai associar, vai achar que é a mala do Lula. Lógico. E a intenção é essa. Você direciona, então, se você direcionar o canhão da mídia para um político, para um governo, dizendo que ele é corrupto, a população tende a acreditar. Tende a acreditar nisso, porque já existe um senso comum de que os políticos são ladrões, os políticos são corruptos e tal. E sempre se direciona isso para falar da esquerda, que a esquerda seria corrupta, ao passo que a direita não. Que a direita seria gestora, administradora do Estado, seria eficiente, não incharia o Estado. Que no fim das contas é um discurso liberal raso, feito pela grande mídia brasileira, que nada mais é, no fim das contas, do que uma tradução popular de um pensamento elitista, anti-povo, anti qualquer intervenção do Estado na economia. Então, vamos sempre desconfiar quando tiver muito foco no discurso anticorrupção. Primeiro porque normalmente é falso, não são anticorrupção essas pessoas que fazem esse discurso anticorrupção. Né? E segundo que é uma estratégia discursiva para não se discutir política de fato. E outra, onde é que estaria a corrupção de fato? É no governo?
Ou será que a corrupção de verdade não estaria já institucionalizada sem que isso fosse chamado de corrupção, porque eles próprios tratam isso como algo legal, mudam a lei para tornar a corrupção dos ricos legal? Que é uma coisa que diz né, do verso do hino da Associação Internacional dos Trabalhadores, né? O crime do rico a lei encobre. Então, o esquema da dívida pública brasileira, que tira quase metade do orçamento brasileiro para pagar juros da dívida, não é crime. Metade quase do orçamento brasileiro é para pagar o principal da dívida ou os juros da dívida pública brasileira. Isso não é crime. Isso está dentro da lei. É o Itaú, o Bradesco, o Santander, os grandes bancos nacionais e estrangeiros também, que ficam com metade dos recursos federais brasileiros. Isso não é crime. Só que você provavelmente nem sabe disso, né? Porque essa informação provavelmente não vai chegar até você porque não é passado na grande mídia, né? Então, existe toda uma manipulação política no discurso anticorrupção. Se foca nisso para se falar da esquerda porque não se tem mais nada para apresentar. Então, uma forma de você despolitizar o debate, você fugir do debate político e focar no debate puramente moral, né? Isso quando não, né? Outro assunto já para um outro vídeo, você não foca em questão de gay, de aborto, de maconha, de direitos humanos, de vagabundo, não sei o que, papapá, que é para não discutir política de novo. Se você reparar, é o que faz um bolsominho. Ele não fala de política, do preço do arroz, do feijão, do combustível, da educação, da saúde. Ele fala de corrupção, 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 gay, 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 maconha, 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 direitos humanos, direitos humanos, direitos humanos. Por que ele só fala da pauta dos costumes? Porque ele não tem nada para apresentar do campo político. Então preste atenção e passa a reparar no discurso dos bolsominions. É muito por aí. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui. Queria convidar vocês a curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal também, quem não é inscrito também, compartilhar esse vídeo com essa pessoa louca que só fala de corrupção, né? Essa pessoa geralmente está sendo manipulada, né? Esse discurso é um discurso geralmente falso, né? Que só serve para fazer as pessoas voltarem na direita acreditando que vai estar se livrando da corrupção, quando na verdade está voltando nos caras mais corruptos ainda, né? E pior, antipovo, antipopulação. Então é isso, pessoal, fico por aqui. Vamos lembrar sempre de fortalecer aqui os canais progressistas de esquerda. Um abraço, pessoal, semana que vem.